Olá, estamos de volta aqui com o capítulo 2 lá do Currículo da Cidade, e ele já começa falando das interações de bebês, crianças e grupos. As interações e as brincadeiras, como a gente já falou anteriormente, são princípios que orientam a ação pedagógica e são eixos estruturantes do currículo. Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana reafirmam o papel das interações e vivências como eixo que deve ser contemplado em todas as propostas pedagógicas. Então, gente, todas as suas propostas pedagógicas deverão estar contemplando ali as brincadeiras e as interações. E agora a gente vai ver o que é cada uma desses conceitos. O que são as interações e como elas acontecem na educação infantil? O que são as brincadeiras e como elas devem acontecer? Enquanto convivem com as crianças da mesma idade e de idades diferentes, sob a atenção e orientação do educador, os bebês e as crianças ampliam as suas experiências. Gente, isso aqui me fez lembrar do estudo de caso. Quem fez a aula lá do estudo de caso sobre o pai que falava que a filha dele de 3 anos estava convivendo com com crianças de 2 anos, e isso estava fazendo a filha dele regredir, e não, vocês vão ver agora aqui. Inclusive, isso aqui poderia ser uma citação lá da redação de vocês, olha, que fala que enquanto as crianças convivem com crianças da mesma idade e de idades diferentes sobre a atenção e orientação do educador, os bebês e as crianças ampliam as suas experiências. Ao conviver com as crianças, elas vão aprendendo a dividir, a esperar a sua vez e a brincar juntos. Quando interagem com crianças mais velhas, bebês e crianças ampliam seu vocabulário, vivenciam brincadeiras novas, observam e aprendem coisas que ainda não conseguem fazer sozinhas, mas podem fazer com a ajuda dos mais velhos. Vygotsky, em seu pensamento lá no seu livro, traz que o bom ensino se organiza por meio de situações que possibilitam que a criança faça aquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha, mas faz a partir da observação e com a ajuda dos outros. Inclusive, ele fala que o benefício que pode trazer nessa interação para as crianças mais velhas é que os mais velhos podem ler um livro para a criança mais nova, que ainda não sabe folhear o livro, que ainda não sabe, acha que não sabe, interpretar ali as imagens. Eles podem ajudar a acalmar essas crianças, podem ajudar ela a pegar algum objeto que ela ainda não alcança, pode ensinar elas novas brincadeiras, e a partir dessa interação ambos aprendem, tanto a criança que está ali observando, que está sendo orientada pela criança mais velha, quanto o mais velho que está ali interagindo com ela também. Então essa vivência é riquíssima, e o currículo da cidade traz isso daí como um meio das crianças aprenderem ainda mais do que quando elas estão ali somente com crianças da mesma idade que elas. E aqui tem as fotos, olha, da criança lendo para outra, a outra criança penteando o cabelo da mais nova, aqui eles brincando e interpretando alguma profissão, aqui alguns estão dançando, a professora está registrando através de uma foto. Então, são diversas as experiências que podem ser vivenciadas através dessas interações. O que são agora as brincadeiras e como elas ocorrem? Com as brincadeiras, as crianças exercitam e formam uma percepção cada vez mais aguçada das coisas, formas, cores, tamanhos, texturas, volume, peso, etc. Vão formando uma memória, descobrem possibilidades de exploração dos objetos, encontram soluções para problemas, olha aqui a resolução de problemas, que aparecem com a brincadeira e vão formando uma imagem de si. Ao brincar com outras crianças nos jogos, nas brincadeiras de movimento e nas brincadeiras tradicionais, as crianças ampliam seu vocabulário, trocam experiências com seus pares, aprendem regras de convivência e também dos jogos. Aprendem a esperar a sua vez para jogar e a respeitar a vez dos colegas. Todas essas novas experiências despertam a curiosidade das crianças.
um jogo africano, uma brincadeira indígena, uma cantiga da infância dos seus pais ou os avós, um brinquedo feito por uma pessoa mais velha da comunidade, um jeito de brincar proveniente de outro país. São sugestões de brincadeiras que podem enriquecer essas vivências ali na educação infantil. O brincar é um meio privilegiado da inclusão das crianças, com ou sem deficiência, de diferentes classes sociais, etnias e gênero. Então, além da criança estar brincando ali, ela vai ser incluída ali dentro do ambiente da educação infantil. Na brincadeira, deve ser respeitado o tempo de cada um, bem como o conhecimento de cada criança participante. Assim, você possibilita que todos possam participar. É necessário que o professor procure entender o brincar como expressão legítima e única da infância. Olha essa frase, gente. O brincar é uma expressão legítima e única da infância, como um modo de ser, viver e estar no mundo. Os professores devem participar do brincar para incentivar a atividade mental, social e psicomotora das crianças, com questionamentos, problematizações e sugestões de encaminhamentos. Então, o professor vai ser um mediador ali nesse processo e ele vai estar participando junto com as crianças, não para intervir. Lá até fala, ou separar brigas, ou propor outra brincadeira direcionada. Não, o professor vai participar ali mesmo. E essa participação, ele vai fazendo perguntas, ele vai problematizando, sugerindo desafios para as crianças. Agora a gente vai falar sobre as linguagens e as práticas culturais que são presentes ali na educação infantil. E a todo momento, gente, é citado o currículo integrador da infância paulistana. Eu creio que vai cair uma questão dele também lá na prova, além do currículo da cidade, tá? E esse currículo, né, que é o integrador da infância paulistana, afirma que de escutar e promover a participação de bebês e crianças na escola, trata também de valorizar a sua expressão e afirma a necessidade de possibilitar a formação de uma identidade que seja confiante, aberta, interessada e curiosa. Olha, então, de novo, gente, escutar e promover a participação ativa, né, dos bebês. Valorizar a sua expressão e isso vai possibilitar o quê? A formação de uma identidade confiante, aberta, interessada e curiosa. Essa atitude cidadã é proporcionada pela possibilidade de bebês e crianças se expressarem por meio de múltiplas linguagens. De novo, trazendo aqui esse termo, né, múltiplas linguagens, a diversidade ali dentro da educação infantil. E o professor tem que estar atento a essa singularidade. As múltiplas linguagens correspondem aos modos como os bebês e crianças comunicam uma ideia, uma informação, um sentimento, uma necessidade, desde o choro até a maneira como brincam e se movimentam. Correm e dançam, seus desenhos, suas pinturas, suas atitudes, o que dizem, enfim, como expressam o que vão aprendendo, o que estão sentindo e o que querem e do que precisam. Aqui faltou uma letra M, o que querem, né? Permitir o acesso autônomo de bebês e crianças aos materiais, para que você incentive essa identidade, né, que seja confiante, interessada, curiosa. O bebê tem que estar ali em constante manipulação e autonomia de acesso a esses materiais que são ali oferecidos durante as atividades. Para incentivar a expressão das crianças, as práticas pedagógicas da unidade escolar, aqui ficou ao contrário, da unidade escolar, devem envolvê-las em atividades que valorizam as culturas, o lúdico, os objetos e as formas de fazer. Então, olha, para que a criança possa se expressar, o professor vai envolver essas crianças em atividades que vão valorizar a cultura dela. O lúdico, né, vai envolver brincadeiras, os objetos e as formas delas fazerem essa atividade. O espaço deve facilitar essas vivências, estando os materiais disponíveis ao acesso dos olhos e das mãos infantis. Inclusive, lá no currículo fala que esse espaço pode ser dentro ou fora da sala de aula. E fora da sala de aula, esses materiais que estarão disponíveis para as crianças podem ser materiais da natureza, como sementes, pinhas, pedras, areia, água,
folhas, galhos de árvore. Então, vai depender da proposta que o professor vai sugerir. Para expressar um sentimento ou uma ideia, é preciso que a criança seja autora do seu desenho. Então, ela precisa ter liberdade e autonomia para fazer o seu desenho também. As formas de expressão de bebês e crianças e o que expressam quando brincam, desenham, pintam, dançam, contam histórias ou fazem relatos, explicam a sua visão de como as coisas funcionam. Então, a partir das expressões, das produções das crianças e até mesmo das suas brincadeiras, eu vou saber, através da escuta atenta, através da minha observação atenta, como é a visão dessas crianças, a partir de como ela entende o mundo que a cerca. E eu vou fazer esse registro na minha documentação, para eu ter essa visão também lá durante a minha avaliação. Tudo isso são as culturas infantis, ou seja, as formas como as crianças veem, expressam e interpretam que vão conhecendo. Então, se perguntar lá na prova o que são culturas infantis, é como as crianças veem, expressam e interpretam o mundo que vão conhecendo. O espaço bem organizado promove a atividade autônoma, já que não precisam esperar as orientações dos adultos para iniciar uma atividade, podendo escolher com autonomia o que fazer. Gente, vocês estão vendo que a todo momento aqui, no currículo e também lá nas ideias dos autores, é falado sobre essa autonomia do bebê, a criança protagonista, que o espaço tem que ser pensado e organizado, que o planejamento do professor tem que ter o foco na criança, que ela tem que ser independente ali dentro da sala, que as interações e as brincadeiras são importantes e promovem a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. Então, vocês estão vendo que tanto os autores quanto os documentos estão assim, ligadinhos, interligados. Se vocês souberem pegar essas ideias principais ali e irem fortalecendo com cada documento, lá na hora da prova, tendo atenção, separando cada palavra-chave, vai dar super certo e vocês conseguirão uma nota boa. Só que precisa dessa atenção e desse foco, não deixar nada te abalar. Então, assim, vai dar tudo certo. É uma pausa para fazer uma motivação aqui. Mas eu creio que vocês observaram isso também, que as ideias estão convergindo sempre para uma ideia única de uma criança que vai ser protagonista, ativa ali dentro da educação infantil, que produz cultura, que deve ser ouvida, que vai aprender tanto na escola, que é o espaço formal, quanto fora da escola. Então, olhar para essas ideias aí para vocês se saírem bem lá na hora da prova. A gestão do tempo pode acontecer de forma variada, para que os bebês e crianças interajam entre si e exercitem a autonomia intelectual, participando do planejamento, fazendo escolhas, aprendendo a compartilhar objetos e ideias com o grupo. Então, essa parte de participar do planejamento é a parte que o professor escuta as crianças. Ele traz propostas significativas através de questões que elas levantaram, né? Lá na nossa aula do estudo de caso, por exemplo, lembra da professora que ouviu as crianças sobre os interesses delas, sobre saber o que era a zona rural, as pessoas que moravam lá, o que era produzido, e que surgiu em uma roda de conversa na sala. Essa professora fez um projeto. Então, essa parte do planejamento, onde a criança participa dele, é quando você ouve as sugestões delas. Você traz para dentro da sua aula as propostas que elas também levantaram ali durante a conversa dentro da sua aula, dentro da sala de aula. E para isso é necessário uma escuta atenta dessa criança, né? E outra dica aqui, gestão do tempo. O tempo também tem que ser pensado e planejado. A escola precisa ser fundamentalmente um espaço de acolhimento da diversidade humana, na sua beleza e potência, e buscar o banimento de toda e qualquer manifestação de discriminação, racismo, machismo, homofobia e xenofobia. Então, isso tem que ser banido da escola, tá? Então, não use a palavra, por exemplo, minimizar. Não, tem que ser banido. Não deve ocorrer dentro da escola nenhuma situação ou manifestação de discriminação, racismo, machismo, homofobia e xenofobia, tá bom? Dentro da escola tem que haver o respeito. E o professor, ao presenciar essas situações, deve agir, né? Ele não deve se silenciar, se calar, como foi citado lá no livro da Eliane Cavaleiro.
Festas para a comunidade escolar devem acontecer, né? A família tem que participar ali do dia a dia da escola, e nessas festas vão incluir as famílias e os responsáveis, que devem se realizar com a comunidade escolar. Isto é, com a participação intensa das famílias responsáveis e responsáveis das crianças, tá? Então, essas festas, além de tudo, lá no currículo fala que devem também ter sugestões dos pais, eles devem ajudar também no planejamento deles, para que tenha-se ali a ideia, né, e na prática da gestão democrática mesmo. Os pais também dão sugestões de como pode acontecer, de o que vai ser oferecido durante a festa, o que vai ser trabalhado, dá sugestão também no figurino, se for uma festa que envolva dança. Então, tudo isso vai estar ali permeado nessa participação da família na escola. Nas unidades escolares, não é apropriado que a criança fique exposta a telas diariamente, tá, gente? Então, ele fala que a tecnologia é importante, mas que essas crianças em casa têm tido acesso excessivo a essa exposição. E ele fala que as imagens em movimento são muito encantadoras para as crianças, mas as crianças precisam se movimentar, fazer coisas, explorar fisicamente o mundo ao seu redor, tá? E aí a gente chega ao final do segundo capítulo, ele é um pouquinho menor que o primeiro, e as palavras que sintetizam as ideias-chave desse capítulo são interações, que a gente viu que deve ocorrer entre crianças da mesma idade, de idades diferentes e entre os adultos, as brincadeiras que devem estar ali, permeadas durante todas as atividades e é um direito da criança, expressão, a criança vai se expressar e deve ser ouvida ali dentro da educação infantil. Escuta, né? Eu falei que ela deve ser ouvida. O acolhimento para que essa criança sinta-se num lugar que ela realmente pertence a ele. A participação e as atividades que as crianças estarão realizando ali dentro da unidade escolar. Agora a gente vai falar sobre a reinvenção da ação docente na educação infantil. Qual que é o papel do docente ali dentro da educação infantil, né? A ênfase no protagonismo infantil transforma também o professor em um articulador do currículo vivido na escola. Então, o professor é um articulador, um mediador desse currículo. Cabe a ele ou a ela colocar em interligação os 4 elementos que compõem a relação pedagógica: as crianças, os educadores, os contextos e a cultura. Então, olha, quais que são os 4 elementos que compõem a relação pedagógica? As crianças, os educadores, os contextos e as culturas, que são os saberes, as linguagens e os conhecimentos das crianças. Para que a organização curricular seja significativa para as crianças, é preciso que ela também seja desafiadora para os professores e é encantadora para as famílias. Então, a proposta tem que ser significativa para a criança, desafiadora para o professor e encantadora para as famílias. Então, aqui agora a gente vai ver um infográfico aqui desses 4 elementos que compõem a relação pedagógica. Aqui no meio tem a ação, né? A relação pedagógica está ligada à ação do planejamento. E esse planejamento vai considerar o quê? As crianças, a cultura, os contextos e também o educador que está ali envolvido, tá bom? Não esquecer disso, lembrar desse desenho lá na hora da prova, ele veio lá no currículo da cidade. A função do adulto é oferecer uma base segura para essas descobertas que as crianças vão fazendo durante a educação infantil. E segundo Amy Pickler, né, que é uma das autoras lá do nosso edital, ao facilitar a liberdade de movimentos, assegurando as condições necessárias de um entorno material e de cuidado, brindamos ao bebê a possibilidade de mover-se a seu gosto. Isto permite descobrir unicamente por si mesmo, por sua própria iniciativa e a seu próprio ritmo, os sucessivos estágios de desenvolvimento. Então, quando a criança é livre, é autônoma, ela vai descobrir por si mesmo os seus sucessivos estágios de desenvolvimento, de suas posturas e movimentos. Ela vai se percebendo, experimentá-los, exercitá-los, aperfeiçoá-los e logo utilizá-los segundo a sua conveniência
e chegando o momento, abandonar alguns deles. Então, a criança vai abandonar e descobrir outros. Então, o que a gente guarda daqui? A criança precisa ser autônoma. Ela tem que ter a liberdade de movimentos e de condições necessárias para manipular os materiais ali dentro da sala. E isso vai envolver também o cuidado do professor para com ela ali dentro da sala. Esse professor, ele vai ser um mediador, ele não vai intervir, ele vai estimular essa autonomia da criança. E dando continuidade a essa ideia, né, que a gente viu que está toda interligada ao longo de todo o currículo aqui, a gente vai falar do cotidiano agora, que a gente viu lá no início que a criança aprende também com a vida cotidiana. E esse cotidiano vivido é refletido ali dentro da unidade escolar. Então, a estruturação do dia dos bebês e das crianças vale-se de 5 variáveis que organizam o processo educativo: os espaços, os tempos, as interações, as materialidades e as narrativas nas múltiplas linguagens. Então, olha, aí tem uma espiral aqui para vocês guardarem. Ela veio lá no currículo da cidade. Olha, o espaço, ele precisa ser planejado, ele precisa ser seguro, ele pode ser um espaço dentro da sala ou fora da sala de aula. E para que a criança também tenha autonomia, esse acesso ao espaço fora da sala de aula também deve ser facilitado para que ela vá sozinha. As materialidades, o professor tem que pensar em cada material que ele vai utilizar ali dentro da sua sala de aula. Os tempos, a criança tem tempos diferentes para desenvolver as atividades, ela não deve nem ser apressada e nem ficar com o tempo vazio. Lembra da Judith Falk falando sobre isso? Que a criança não pode nem ser apressada e nem ficar sem fazer nada por um longo espaço de tempo. Então, o professor precisa planejar esse tempo aí dentro da sala de aula. Interações. A criança vai se desenvolver nas interações e todo o planejamento do professor deve ser contemplado por atividades, experiências e vivências que envolvam as interações, que compõem as narrativas curriculares, que estarão ali permeadas de múltiplas linguagens. Há situações que provocam aprendizagens e que estão presentes no dia a dia da escola, tá? Os modos de organização da educação infantil, que contempla os elementos fixos do dia a dia, que é a rotina ali mesmo, o horário que abre a instituição escolar, o horário do almoço das crianças, o horário da higiene da criança, o horário do sono, o horário da saída. Então, toda essa rotina aí vai ser um modo de organização da vida ali dentro da educação infantil. Os modos de organização do grupo. Como eu organizo o meu grupo dentro da minha sala de aula? São o quê? As rodas de conversa, a distribuição das tarefas, o planejamento, as reflexões coletivas, os jogos, a escuta das histórias, a organização dos registros coletivos, as conversas e os combinados. Cenários de investigação e brincadeiras. Garantia do direito de explorar e de brincar cotidianamente de diversas formas. Então, olha, dentro do meu espaço, eu vou inserir brincadeiras que promovam também a pesquisa, a investigação das crianças. E vou garantir esse direito para a criança explorar e brincar ali sempre. É um direito da criança. A brincadeira é um direito que deve ser garantido, lembra? Ampliando, assim, os seus saberes, as linguagens e os conhecimentos. Vários projetos podem estar em desenvolvimento de modo concomitante ou mesmo ou na mesma turma de bebês e crianças. Então, dentro da educação infantil, eu vou ter que propor ali para os meus alunos diversos projetos. E esses projetos vão ter ali a função, né, de ampliar os saberes, as linguagens e os conhecimentos das crianças. Oficinas ou ateliês. As diferentes linguagens podem ser exploradas por bebês e crianças em espaços que contemplem o desenvolvimento de suas capacidades específicas no desenho, no teatro, circo, pintura, música, modelagem, literatura, etc. Tá? Então, podem ser propostas diversas atividades e feitos essas oficinas ou ateliês, nos quais as crianças estarão aprendendo especificamente sobre alguma coisa ali dentro delas. E agora a gente vai falar da documentação pedagógica, que é um documento
que traz toda a história do bebê, as narrativas e os registros que o professor fez ao longo de todo o processo. Lembrar, gente, que a avaliação na educação infantil não é ao final do bimestre somente. Ela ocorre ao longo de todo o processo. E o professor deve sempre observar, ter uma escuta atenta e sempre estar registrando, anotando, tirando foto dessas situações. E essa documentação pedagógica é obrigatória, porque é ela que vai demonstrar o que a criança aprendeu. É através dela que eu faço a minha avaliação e a reflexão sobre as aprendizagens e o desenvolvimento dos meus alunos. Então, ela nos permite enxergar com maior clareza o que estamos fazendo na prática. Através da minha documentação, eu vou ver as atividades que eu propus, as experiências que os meus alunos vivenciaram, se eles estão avançando, né? Então, através dessa documentação, eu consigo ver a minha prática. Supõe e propõe outra forma de planejamento e registro do trabalho pedagógico, que não precisa ser linear. E pode ser o quê? Mais interativo, envolvendo a participação ou não só das professoras, como das crianças, famílias, responsáveis e comunidades. Então, nessa documentação pode haver a participação de várias pessoas. Por exemplo, aqui quando fala da participação da família, eu tenho um exemplo disso. Que eu acho que todo mundo que já atua fez, né? A maleta da leitura, por exemplo, a mala da leitura, que vai para casa e a família lê junto com a criança, registra a foto da criança durante o momento de leitura, auxilia a criança ali, instruindo ela que ela tem que fazer, às vezes, um exemplo, tá, gente? Um desenho, ou então que essa criança vai ter que recontar através de um áudio a história que ela ouviu, e a família vai estar ajudando nessa construção da documentação também, né? As crianças também podem estar participando através das suas próprias produções e o professor, através do seu registro. Os registros do que fazem os bebês, as crianças e adultos em interação são fundamentais para a concretização de um currículo integrador. Então, a documentação pedagógica faz parte da concretização do currículo integrador em ação, construído a partir de ações e das práticas vivenciadas cotidianamente. Funções da documentação pedagógica. Nós temos a função política, que é de criar um diálogo entre a escola, os professores, as famílias responsáveis e a comunidade. Modo como a documentação apoia e sistematiza o acompanhamento da vida das crianças na escola. Então, a documentação vai ser o modo como ocorre esse acompanhamento. Através de suas produções, imagens de suas ações, interações sociais e investigações científicas, criando memórias da vida individual e coletiva do grupo. Constituir o material pedagógico para quê? Para reflexão sobre o processo educativo. O professor precisa estar em constante reflexão, pois através da documentação, através da avaliação dos seus alunos, ele vai propor intervenções, ele vai reconduzir o seu planejamento. As observações regulares e permanentes, as anotações, os registros e a comunicação entre os professores dos diferentes turnos é que possibilitam a coerência dos cuidados e do processo educativo e um acompanhamento adequado do desenvolvimento e da aprendizagem de cada criança. Olha, gente, quando ele fala aqui que os professores devem fazer essas observações e também comunicarem com professores de diferentes turnos, tá? Inclusive, tem um autor que não está nesse edital, que é a Júlia Andrade, que ela divulga que não é dela, é uma pesquisa americana de um outro autor, que fala que quando os professores trocam experiências, fazem o seu planejamento também juntos e dão sugestões ali sobre a sua prática, e compartilham a prática e fazem essa conversa e essa troca, esses professores constroem práticas mais significativas que irão gerar maior aprendizagem nos alunos. Isso aí é comprovado através de pesquisa, tá, gente? Então, o currículo da cidade também traz essa ideia de que os professores devem trabalhar em grupo também.
A documentação feita a partir dos registros em múltiplas linguagens nos possibilita oferecer aos bebês e às crianças elementos das suas histórias e memórias de sua vida na educação infantil e com seus amigos. Então, esse registro pode ser feito a partir de diversas linguagens, né? O relatório pode ser feito através de fotos, vídeos, áudios, e esse registro vai construir uma memória da criança ali na educação infantil. Esses registros oferecem sentido para a construção de uma narrativa de vida. O objetivo principal do acompanhamento individual dos bebês e das crianças é registrar a trajetória de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento, revelando as suas conquistas. Gente, isso aqui é importantíssimo. Qual que é o objetivo da documentação pedagógica? Registrar a trajetória da aprendizagem das crianças e do seu desenvolvimento, registrando ali, revelando as suas conquistas ali na educação infantil, as suas potencialidades. As observações e anotações devem ser parte da rotina do trabalho do professor, bem como a identificação de elementos para a composição da documentação pedagógica que revela a trajetória infantil. Inclusive, eles dão a sugestão que o professor sempre tem que estar ali perto de um caderno, com a caneta, para ele estar registrando essas observações. E aqui tem uma foto de uma professora que está aqui interagindo em uma horta, parece, né? E as crianças estão ali, olha, mexendo na plantinha, alguns estão segurando na mão da professora. Olha a expressão dessa daqui com a mãozinha, observando o que está sendo feito. Então, você consegue visualizar diversas situações através de uma foto, né? Tem uma que observou com bastante atenção, estava concentrada aqui no que estava sendo feito. Então, o professor consegue visualizar diversas situações através dessa documentação. Então, conforme a orientação normativa 01/13, a avaliação na educação infantil vai trazer o quê? O aprimoramento dos olhares, a sistematização dos registros sobre cada bebê e cada criança permite uma reflexão permanente sobre as ações e os pensamentos das crianças. Então, ao fazer o seu registro e a documentação pedagógica e avaliar a criança, você estará ali em constante reflexão, né? Uma reflexão permanente sobre essas ações das crianças. Esses registros assumem diferentes formas: relatórios descritivos, individuais e do grupo, portfólios individuais e do grupo, fotos, filmagens e próprias produções das crianças, que envolvem desenhos, esculturas, maquetes, entre outras. Inclusive, tem uma proposta que foi feita, eu acredito, pela FGV, lá no início do ano, que falava de um registro que não fosse do professor. Olha aqui, exemplificando, olha, a foto, a filmagem e produção das próprias crianças, desenhos, esculturas, maquetes, entre outras. Então, que não foi necessariamente feita pelo professor, como relatório, por exemplo, né? Essa documentação revela o que os bebês e as crianças estão fazendo e dizendo ao desenvolverem seus trabalhos e a maneira que o professor se relaciona com as crianças, assim como reúne o trabalho delas. Contribui para o acompanhamento, a reflexão, o planejamento e a avaliação do cotidiano da unidade escolar, tá? Esse aqui é depois do documento. Se constitui a partir do registro refletido e problematizado, dando subsídios à mudança na prática pedagógica. Então, quando eu avalio o meu aluno e reflito sobre esse processo de aprendizagem dele, eu vou estar ali guiando o meu planejamento para fazer uma mudança na minha prática pedagógica também, fazer as intervenções. As palavras que sintetizam as ideias-chave desse capítulo são: protagonismo, a criança tem que ser protagonista ali, ativa dentro da sala e autônoma. Intencionalidade pedagógica, o professor tem que pensar no tempo, no espaço, nos materiais, em todas as situações ali dentro da sala de aula. A metodologia de projetos, que envolve ali o uso de projetos para ensinar diversas situações para as crianças. Registros e documentações pedagógicas, então o professor
é responsável por documentar toda a história ali da criança na educação infantil, refletir sobre ela e propor intervenções após essa reflexão. Então, vamos aqui agora para o finalzinho já, a gente já está finalizando a parte que a gente está articulando a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Talvez não caia essa questão, porque a gente está falando da creche, né? O concurso de IPEA é voltado para a creche, mas é bom a gente saber que a educação infantil, ela é uma etapa que precisa ser continuada no ensino fundamental. Ela não antecipa matérias do ensino fundamental, ela não tem o objetivo de promover a criança para o ensino fundamental, mas não há uma ruptura de quando a criança vai para o ensino fundamental. É bom que vocês guardem isso. Inclusive, pode aparecer lá na prova de vocês alguma questão que fale, né, de que o objetivo da educação infantil é promover a criança para o ensino fundamental, e não é, tá? O objetivo da educação infantil é promover aprendizagens e o desenvolvimento integral da criança, né? Lembrar disso daí. E, gente, mais uma coisa, o currículo da cidade, o currículo integrador da cidade, ele foi feito, né, tendo como um documento a BNCC. Lembra que a BNCC é um documento normativo que precisa ser seguido? Então, se a BNCC for citada lá na prova de vocês, é porque ela está sendo citada aqui dentro do currículo. Aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, mas na prova caiu o BNCC e no edital não estava. Gente, no currículo da cidade é citada a BNCC, porque ela é um documento. A BNCC ressalta a importância de se garantir a integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando a sua singularidade e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos. As dimensões que definem essa integração são sequencialidade da educação infantil para o ensino fundamental, organicidade. A educação infantil e o ensino fundamental possuem as suas especificidades, né, e as suas características, e a articulação entre eles, ou seja, vai ter uma continuidade, não há ruptura, tá? Os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil contidos na BNCC são conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se. Eles convergem com as concepções explicitadas no currículo integrador da infância paulistana e com os direitos elaborados a partir do INDIC-EI da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Então, olha, tá vendo? Então, citou a BNCC novamente, os direitos de aprendizagem, mas eles constam aqui tanto no currículo integrador da cidade de São Paulo, quanto aqui no currículo da cidade, né? E quais que são esses direitos? Conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se. As situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes anunciados nos campos de experiências da BNCC, que são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações estão presentes em várias das cenas ao longo deste material. O material é todo ilustrado com cenas, né? Pois se referem a questões fundamentais da vida de um bebê e de uma criança. As relações com os demais, corpos em movimentos, linguagens, imaginação e investigações já estão presentes na vida das crianças. E o papel da escola é ampliar o repertório para que elas possam viver a vida com maior intensidade. Então, sempre o foco é nisso, promover experiências que promovam ali uma vivência com intensidade para as crianças. E aí eu chego ao fim da explicação sobre o currículo da cidade, trazendo aí a ideia de que a criança é um ser competente, é possuidora de um potencial para a realização e produtora de cultura, devendo essa ser respeitada em suas necessidades, suas motivações e seus interesses. E ela deve ser ouvida, deve ser acolhida, deve sentir ali pertencente ao ambiente da educação infantil. E você, como futuro professor da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tem o dever, né, de proporcionar a essas crianças essas vivências maravilhosas e uma grande responsabilidade
como foi dito lá nos autores, porque é nessa fase que a criança vai se desenvolver em sua plenitude. Então, ela precisa ser ouvida, ela precisa estar em constante movimento, em constante liberdade e autonomia ali dentro da sala de aula. Então, eu chego ao final dos nossos materiais aqui de estudo para vocês. Desejo que vocês sejam aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação. Não desistam, vão fazer essa prova. Cada prova que a gente faz pode mudar o nosso futuro. Lá na frente, às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente você vai entender que valeu a pena ir deslocar por uma distância muito grande e ter feito essa prova. Então, eu deixo aqui a minha motivação para vocês e o meu abraço carinhoso e o desejo de que todos sejam aprovados dentro da vaga. Um abraço para todos vocês.